Câncer de bexiga, Fábio, é o sétimo câncer mais comum no homem. Ele é mais comum no homem do que nas mulheres. Para cada 4 homens, uma mulher é acometida. Normalmente é um câncer que aparece com o nosso envelhecimento. A gente sabe que depois dos 60 anos de idade a gente tem uma frequência muito maior dos diagnósticos de câncer de bexiga. E, e isso é hereditário ou por quê? Porque às vezes a gente tem coisas que a gente mesmo provoca, né? Tipo, chimarrão quente demais no esôfago, na garganta. Tem algumas coisas que provocam. Mas na bexiga, como é que a gente pode saber isso? Que fator leva a gente a absorver ou desenvolver o câncer de bexiga, hein? O principal fator é o tabagismo. A gente sabe que 60% dos cânceres de bexiga vem da nicotina. A nicotina causa uma irritação na parede interna da bexiga, levando, com o passar dos anos, a um efeito cumulativo dessa irritação, leva ao tumor. Porém, agricultores que têm contato com os fertilizantes, as drogas para matar as pragas, a gente sabe que também é um fator irritante, assim como pintores, cabeleireiras, que têm na tinta aminas aromáticas que irritam também a bexiga e podem ocasionar esses tumores. Aromáticos? Aromáticos, eu estou falando de inalar perfume, cheiros. Exatamente. O que tem a Porque ver assim, com a o bexiga isso? pintor ou o cabeleireiro, sempre que for manusear a tinta, deve usar alguma proteção para não inalar essas aminas aromáticas, porque essas aminas elas provocam um efeito mutante nas células, levando ao tumor da bexiga. Hein? Olha, isso e para mim é novidade esse assunto, hein? Tu imagina? Não, é uma das principais causas de câncer, fora o tabagismo, é a indústria de tintas, né? E quem tem contato com tinta frequentemente, né? Não pintar o cabelo, eventualmente, isso aí não aumenta a chance. Mas para quem está todo o tempo exposto a essas aminas aromáticas, é preocupante. Bom, na bexiga tem como a gente identificar que tipo de sintoma pode estar acontecendo, alguma alteração, hein? Bem, na maioria dos casos, Fábio, sangue na urina é o principal sintoma. Normalmente um sangramento indolor. Infelizmente, às vezes, os sintomas do câncer de bexiga se confundem com outras doenças, o que leva a gente a retardar o diagnóstico. Sim. Por exemplo, tem alguns casos de câncer de bexiga que não dá sangramento. Esse homem ou essa mulher vai ter uma irritação na hora de urinar, ardência, o jato da urina fica mais frequente do que o normal, acorda mais à noite, o que leva a pensar em uma infecção urinária ou mesmo num problema de próstata. Tu vê que interessante isso, né? Como as coisas podem... essa frequência de urina, por exemplo, de urinar, ela pode ter uma chance disso? É porque mistura muitas vezes as coisas que nós já conversamos sobre isso, né? Exatamente. O grande problema é que ainda não inventaram um computador para substituir o médico, é porque os sintomas eles se confundem muito entre as doenças. Então, às vezes, algum pequeno detalhe de uma determinada doença vai nos fazer a gente começar a investigar mais para aquele lado, né? Por exemplo, eu não vou pensar numa mulher que vai me procurar com sintomas de irritação para urinar, de dor, de queimação na hora de fazer xixi, pensar num câncer de bexiga. Mas, primeiramente, eu vou descartar uma infecção urinária, vou descartar um cálculo que esteja se deslocando, e aí, num terceiro momento, eu vou pensar também na possibilidade de um câncer de bexiga. Né? E bexiga é altamente irrigado, tem problema de se espalhar por algum órgão ou pele passa ao lado, Tem. por exemplo? O câncer de bexiga, o grande problema dele é que mais ou menos em torno de 60% das vezes a gente faz a cirurgia, retira o tumor e esse tumor volta. Ele é muito recidivante, que a gente chama. E dá para viver sem bexiga? Dá para viver sem bexiga. Dá para viver sem bexiga. Eu tenho alguns pacientes que eu acompanho, que eu operei, em que o câncer da bexiga já era num estágio mais avançado, que eu tive que retirar toda a bexiga e fiz uma nova bexiga com o intestino.
é uma cirurgia que, graças a Deus, a gente faz pouco, né? Porque a gente consegue pegar, na maioria dos casos, os tumores nas fases mais iniciais, na qual a gente só retira aquela parte da bexiga, e a bexiga ela tem um poder de se refazer lá dentro. Então, a gente tira o tumor e cria uma nova capinha, uma nova pelezinha da bexiga por dentro, e o paciente leva uma vida completamente normal. Bom, tendo desconfiança, que tipo de exame se faz para comprovar câncer de bexiga? O grande exame é a cistoscopia. A cistoscopia, eu entro com uma microcâmera de televisão dentro da bexiga e vou visualizar o que está ocasionando aquele sangramento ou aquela irritação na hora de urinar. E tem lesões que a gente que já é mais experiente, né? Com o passar dos anos, a gente vai pegando todas as lesões mais características do câncer de bexiga e olhando eu já sei, esse paciente tem 99% de chance de ter um tumor da bexiga. Né? Sim. E trata como isso? Já falamos sobre substituição, tirar... Bem, o tratamento é raspagem, né? A gente faz uma mesma cirurgia muito parecida como aquela cirurgia que se faz a raspagem da próstata. O homem que tem dificuldade para urinar, que não resolveu o problema com medicamentos, a gente raspa a próstata. E na bexiga a mesma coisa, tem aquele arbustozinho, aquele nódulo, a gente vai lá, raspa ele e vê o que vai apresentar. Naqueles pacientes que já têm um tumor muito grande, ou um tumor que provavelmente vai retornar com o passar dos meses, a gente utiliza a vacina da BCG. Aquela mesma vacina que a gente utiliza para tuberculose, eu aspiro o líquido da vacina, diluo em soro fisiológico e injeto dentro da bexiga. Essa vacina, ela vai matar todas as células tumorais que porventura ficaram e que não são visíveis ao olho nu, diminuindo muito a frequência do retorno da doença. Entendi. Bom, soubemos hoje que mais homens do que mulheres, irritação, sangue na urina é motivo de você procurar o seu médico. Doutor Rafael Fraga, obrigado pelo carinho de nos atender, um abraço e boa semana para ti aí.